Se hoje não aconteceu nada comigo, eu tenho plena consciência que foi por causa daquele motorista. Porque imagina se o cara também quisesse fazer alguma coisa com a gente junto com os caras, o que a gente ia fazer? 3 homens e 2 meninas no meio do nada. Ia gritar pra quem? Ia fazer o quê? Não tinha o que fazer, entendeu? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai abrir a nossa série de entrevistas e nada melhor do que trazer para vocês a Letícia Salles, a Letícia na Índia. Gente, a Letícia foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu comecei aí essa empreitada aí nas mídias sociais. Não tinha ninguém praticamente me seguindo. A Letícia foi uma das pessoas que mais me ajudou e eu, com muito orgulho, eu trago ela aqui para vocês. Hoje ela tem muita coisa para contar, muita experiência. Ela morou 7 anos já na Índia e ela vive aí nessa ponte aérea Brasil e Índia. Eu poderia apresentá-la, mas eu tenho certeza que ela sabe fazer muito melhor do que eu, então vou tentar não falar muito hoje, né, porque eu falo muito com você. Oi, gente, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigada, Bá, pelo convite. É uma imensa, imensa honra estar aqui e acompanhar todo o seu trabalho maravilhoso, tão de pertinho, que eu admiro tanto. Rumo aos 100 mil agora, tô esperando aquela plaquinha chegar aí na sua casa. Ai, ai. Bom, gente, eu sou a Letícia, como a Bá falou, eu fico aí hoje em dia nessa ponte aérea Brasil-Índia. Eu fiquei na Índia por cerca de 7 anos, na cidade de Jaipur. Aí no finalzinho do ano passado eu casei, meu esposo é indiano e por enquanto nós estamos no Brasil. Quando a pandemia permitir, a gente estará nesse país tão maravilhoso. Ai, muita saudade, às vezes até dá um aperto assim no coração, saudade de verdade. Assim. Bom, eu tenho 33 anos, faço 34 em abril, muito perto do aniversário da Bá, por sinal, o grupo das taurinas na Índia. E eu fui parar na Índia através de um programa de intercâmbio. Eu fui sem conhecer ninguém, eu fui para trabalhar na minha área, eu sou da área de moda. E tinha uma vaga através de uma organização, né, que fomenta essas experiências de liderança nos jovens através do intercâmbio. Eles tinham vagas coincidentemente em moda na Índia. Nunca imaginei algum dia que eu fosse parar na Índia, nem para visitar, nem para morar, nunca tinha me passado pela cabeça. E enfim, são coisas do destino que tem que acontecer e que acabam assim conspirando para tudo dar certo. E aí eu fui parar na cidade de Jaipur no ano de 2013. Foi muito interessante a experiência de trabalhar em uma empresa indiana, ainda mais sendo na minha área, né? Eu consegui comparar as experiências entre trabalhar no Brasil e na Índia, assim, foi bem interessante. Com o passar do tempo, eu conheci o Piyush, né, que hoje é meu esposo, e juntos nós abrimos uma marca que tem impacto social, que chama Happy. Então, a nossa marca é baseada no Brasil, também na Índia, mas na Índia a gente apenas fabrica, né, os nossos produtos, e nós vendemos peças que têm bordados feitos à mão na Índia, estampas feitas à mão na Índia, e vendemos para o público brasileiro através do nosso site. Nós destinamos uma parte para empoderar mulheres na Índia. Então, a gente trabalha aí com empoderamento feminino também, que é uma causa que, como não amar, né? Você trabalha com uma ONG fornecendo, principalmente, produtos de higiene para mulheres indianas carentes, né? Para mulheres indianas que não têm como comprar, principalmente absorventes. Acredito que tenha outros produtos de higiene, né? Também ajude de uma outra forma essas mulheres, mas principalmente aí os absorventes de pano e até absorventes descartáveis, kits, né, de absorventes de pano, para essas mulheres, como muita gente, algumas pessoas devem saber, ainda tem essa questão muito grande, esse tabu muito grande da menstruação aqui ainda. Ela já acumula aí, acho que uns quase 20 mil pessoas te seguindo, te acompanhando em diferentes redes sociais, né? Gente, o conteúdo dela é de qualidade. O meu ainda tem um pouco mais de besterol aqui, ainda traz umas besteiras diferentes. Ela também tem essas brincadeiras, ela traz o marido dela bastante lá no canal dela para fazer vídeos, para fazer react. E ela também produz um conteúdo sério, com informação.
é um estilo bem parecido, né? Eu tenho certeza que vocês acompanharem, elas vão gostar. O que eu trouxe, principalmente você aqui, que eu achei que seria muito interessante para você passar esse tipo de experiência, seria pelo fato de que eu vim para cá morar com o meu marido já para casar, eu já vim com o meu marido, então eu não sei como é a vida de uma estrangeira solteira. Muita gente pergunta, você já foi assediado, você já sofreu preconceito? Eu vivo nessa bolha que o meu marido, né, que ele me acoberta, que ele não deixa nada me atingir de certa forma, o preconceito, a xenofobia, não sei o que lá, o assédio. Então, eu não tenho esse local para falar, né, não tenho essa experiência. Então, eu achei que seria interessante trazer você aqui, porque você morou muitos anos e por algum tempo você ficou solteira, você conheceu outras pessoas, você morou sozinha na Índia também. Eu sei que você já passou por algumas situações, né? E eu queria que você compartilhasse para a gente o tema principal, o título, como vocês viram, vai ser sobre a segurança da mulher estrangeira na Índia. A gente também não pode falar como é a segurança da mulher indiana, não somos indianos. Com certeza, jamais vou saber. O meu tema hoje aqui é falar sobre a segurança. É seguro para uma mulher estrangeira morar na Índia sozinha, Letícia, sendo solteira? Cara, esse assunto eu acho ele meio polêmico, né? Porque eu conheci muitas pessoas que foram morar na Índia na mesma situação que eu, e tem experiências que são mais ou menos parecidas com a minha, e tem experiências que são completamente diferentes. A gente, sendo mulher, se a gente for se preocupar com a segurança, a segurança de um modo geral, para a gente fazer ou não alguma coisa, a gente não sai de casa no Brasil. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que, às vezes, quando as pessoas criticam um pouco a Índia, elas esquecem que, no Brasil, nós, sendo brasileiras, não moramos em um país que é seguro para a mulher, e todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas sabem disso. Eu já passei por coisas no Brasil, né? Então, não é um lugar que eu diria que é super seguro para mulheres, mas nunca me impediu de viver a minha vida, porque eu acho que a experiência de nós, sendo mulheres, ela é a gente se desafiar e a gente estar disposta a realizar os nossos sonhos, viver a nossa vida. Se eu fosse escutar também que as pessoas falam sobre a segurança no Brasil, sobre a quantidade de casos, etc., cara, eu também não teria feito nada no Brasil, não teria morado sozinha no Brasil, não teria mudado de cidade no Brasil, e, no entanto, não me impediu de viver a minha vida, né? Então, assim, na minha opinião e pelas minhas experiências, que eu vou compartilhar mais com vocês, a Índia é o lugar mais seguro do planeta para mulheres? Não é, tá? Mas eu não deixaria de fazer as minhas coisas por causa disso, porque eu acho que a partir do momento que você se priva da experiência, que você deixe de viver os seus sonhos e fazer as coisas que você quer, é aí que todo o sistema ganha. Elas querem que você fique com medo, elas querem que você deixe de fazer as suas coisas, que você acredite que você é inferior. Todo mundo falou pra mim. Falaram que eu ia ser estuprada, falaram que eu era louca, falaram, cara, um monte de outras coisas. Nossa, eu até me arrepio. Gente, e você veio bem depois da época daquele acontecimento da moça do ônibus em Nova Delhi. Eu já assisti, inclusive, um documentário já. Eu estava recém-parida, eu ainda nem tinha um canal. Assisti esse documentário no Netflix, tinha um documentário meio fictício, mas mostrava a história dessa moça que sofreu estupro coletivo em Nova Delhi, e ela faleceu, ela teve, enfim, uma história pesadíssima, né? Foi em 2013, né? Foi no final de 2012, e eu cheguei na Índia em julho de 2013. A história estava muito fresca, foi assim, 6 meses depois. E no começo eu não queria ir para a Índia por esse exato motivo, assim, tipo, aquele caso me impressionou muito. Falei, eu não vou de jeito nenhum, Deus me livre, super perigoso. E alguns meses depois disso, aconteceu um caso que foi um caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, que foi uma turista americana que estava em uma van e foi estuprada ali por um monte de gente. A história dela não teve um desfecho tão ruim. Né? Isso. Não é a van do terror, o caso. Eu acho que foi alguma coisa assim. E no desfecho não foi tão ruim quanto desse caso da Índia, mas assim, foi uma coisa que me abriu muitos olhos, porque eu falei, eu tô pensando em não ir pra Índia por causa disso, só que isso acontece no Brasil, cara, tipo, acabou de acontecer com a turista ali, entendeu? Imagina
a imagem que as pessoas vão estar do Brasil por causa disso também. Será que eu deveria deixar o que a mídia divulga sobre os países afetar tanto a minha opinião a ponto de eu não querer conhecer aquele lugar? Ou será que eu deveria ir ter a experiência e tirar as minhas próprias conclusões e, cara, ter uma experiência nova e, de repente, que agregue muito à minha vida, sabe? E resolvi me jogar, assim, né? As mulheres brasileiras que eu conheço que foram para a Índia já casadas, de fato, a experiência é bastante diferente, assim. Tem uma... De todas as que eu conversei, né, acaba tendo um consenso de que você, chegando na Índia casada, você está muito mais acolhida e muito mais protegida já, porque você já está dentro de uma família, as pessoas te respeitam mais por elas saberem que você é casado e por elas conseguirem reconhecer os símbolos indianos da mulher casada, porque na Índia uma aliança de casada não significa nada. Nada. Né? Então, mas tipo, às vezes você chega lá... significa, né? Isso, exatamente. A sua marca, o seu sindor. Então, eles sabem que você... Então, as pessoas até... Eu sinto, assim, olhares curiosos, muitas vezes, né? Olhar de curiosidade. Mas você... Muitas vezes a gente sabe discernir o que é um olhar de curiosidade e o que é um olhar de lascívia, né? Um olhar de olhar maldoso, né? Então, assim, quando eu vim com o meu marido, a gente namorando, a gente veio pra cá, quando eu morava no Bahrein com ele ainda, a gente tinha 6 meses de namoro, eu vim, e a gente não era casado, então eu vim turistona mesmo, e minhas roupas também, eu usava short, eu usava vestido, a gente estava em viagem em grupo, então não tinha medo de nada também, e a gente estava sendo um local turístico, então eu usava qualquer roupa. E eu sentia os olhares, eram diferentes, comentários, inclusive, eu sentia, assim, não chegava a ser assédio, né, mas era aquele olhar, você sabe, né, você sabe, o olhar é diferente. Aqui, por a gente parecer um pouco diferente, as pessoas olham, mas eu sinto um olhar de curiosidade, né, e as pessoas veem já de cara que você é casado. E aí eu quero que você compartilhe com a gente situações em que você se sentiu assediada na Índia e como que foi, como que você lidou com isso? Sim, de uma maneira geral, apesar de eu me sentir... Tem esses olhares na Índia, mas eu sinto que eles são muito mais curiosos e eu vejo que as pessoas mexem menos na rua comigo do que em outros países. Por exemplo, quando eu fui para a Itália, as pessoas falam coisas na rua. Tipo, os homens falam, sabe? Para mim isso é uma coisa... Eu me sinto muito mais agredida com essas falas, com esse... Tipo, ô, gostosa, vem aqui, ou não sei o que, nossa, que delícia, do que com uma pessoa que tá, tipo, simplesmente olhando, assim, e ok, sabe? E apesar do lance da segurança da mulher solteira na Índia, outros tipos de segurança, tipo assalto, roubo, latrocínio, essas coisas que a gente vê muito no Brasil. A Índia é muito mais segura, não tem comparação. As casas indianas não tem aquele monte de arame farpado, cerca elétrica, 1000 câmeras e não sei o que a gente tem no Brasil. Eu nunca senti medo, por exemplo, tipo, de eu estar com um iPhone na rua. Às vezes eu ando com mais de R$1.000 na bolsa, quando eu tenho que sacar dinheiro no banco na Índia. Eu nunca senti medo nenhum de achar que alguém vai puxar minha bolsa e sair correndo, assim, tipo, nunca. Eu cheguei muito com uma mentalidade muito estrangeira, né? Quando a gente entrava no tuk-tuk, era um pouco normal os caras quererem fazer umas brincadeiras. Ai, você é casada? E aí você fala, eu sou casada, assim, então cadê seu marido? Sabe, umas provocações assim? Então os motoristas de tuk-tuk falavam umas coisas assim. Eu achava que falar que era casada era suficiente, mas o cara sabe que você tá mentindo. Por quê? Porque eu não tinha a tika, porque eu não tinha o cintura aqui, eu não tinha o Mangal Sutra, né? E eles, mesmo se eu tivesse um anel, eles não reconhecem, eles não sabem o que é aliança, né? Para eles isso não significa nada. Mas tiveram algumas situações que a mulher... Quando a mulher, sendo indiana ou não, porque eu tenho amigas indianas que também já passaram por situações desagradáveis de ir alugar um apartamento e a pessoa te julgar por você ser mulher solteira. Então essa é uma dificuldade que de fato acontece. As pessoas, elas não entendem o fato de a mulher querer morar sozinha sendo solteira ou querer morar com as amigas. Tem gente que não enxerga isso com bons olhos, acha que está indo para fazer algazarra. E aconteceu essa situação comigo. Uma das primeiras situações de assédio que eu passei na Índia foi porque eu queria alugar um apartamento com 3 amigas, assim, tinha mais 2 mulheres estrangeiras e um homem que era um colega nosso canadense. A gente ia dividir um apartamento, cada um no seu quarto. Os corretores começaram a falar pra gente que iam achar que o rapaz era o cafetão, né, e que nós 3 éramos as prostitutas ali,
querendo morar juntos para fazer programa. A gente conheceu um corretor, ele mostrou alguns apartamentos ali pra gente e tal. E aí, na hora de a gente fechar o negócio, né, ele falou que o landlord, o dono do apartamento, estava vindo de outra cidade para Jaipur para conhecer a gente, porque ele não ia dar o apartamento sem conhecer a gente pessoalmente, pela nossa situação e tudo. Aí, lá pelas tantas, ele começa a mandar uma mensagem para minha amiga, falando assim que ele tinha conseguido o apartamento pra gente livre da taxa de corretagem, que era de 50%, na condição de que a gente saísse com ele no sábado à noite, porque ele gostava muito de festa, e ele sabia que a gente gostava de festa, e era isso, vamos aí para uma festa, e aí vocês não tem que me pagar a taxa da corretagem. Aí a gente leu aquela história e falou, mano, que cara, tipo, fora da casinha, entendeu? Mas a gente não tinha muita escolha, porque a gente não conhecia outros corretores, a gente não sabia que de outra maneira a gente ia conseguir alugar esse apartamento. Então, cara, nem sei que loucura que deu na nossa cabeça que a gente falou, vamos conhecer o dono do apartamento para ver se esse negócio é real. No carro, antes da gente encontrar o tal do dono do apartamento, eu surtei com ele, eu fiquei muito fora de mim, assim, eu comecei a gritar com ele, falando, você acha que eu atravessei metade do planeta para eu vir fazer programa aqui? Você tá louco? Que não sei o quê, que não sei das quantas. Comecei a dar de dedo na cara dele, ele falou, aí ele fez aquele bom e velho de falar que eu era louca, que a gente tinha entendido tudo errado, que era uma simples brincadeira. Eu não sei como ele convenceu a gente a ir conhecer o dono do apartamento. A gente chegou, como o cara supostamente não morava em Jaipur, ele estava em um quarto de hotel. A hora que ele não queria deixar o menino ir no quarto do hotel com a gente, aqui só as meninas. A gente falou, de jeito nenhum, ele vai junto. A hora que a gente entra no lugar, era tipo assim, era a cobertura do quarto do hotel. Ele tava lá com um balde de gelo, um monte de garrafa de uísque, a festa tava pronta lá pra gente. Cara, hoje quando eu olho pra trás, eu falo, meu, certeza que aquele cara não era dono de apartamento, porcaria nenhuma. Ele só chamou um amigo dele lá e falou, vamos lá fazer uma festa casa gringa, e é isso, sabe? Então... Ai, que absurdo. Essa situação, cara, me deixou assim, tipo, eu fiquei muito revoltada. Aí, assim, com o passar do tempo, tinha algumas coisas, algumas menores e outras maiores. Por exemplo, aconteceu de eu estar em um parque perto daí do apartamento que eu consegui alugar, eu e o Pi caminhando no parque, fazendo exercício, de roupas super largas, porque na Índia elas jamais usariam na rua aquelas roupas super justas que a gente usa na academia, né? Então tava lá de camiseta e calça larga. Aí param uns tiozão lá pra conversar com o Pi pra pedir o meu telefone pra ele, porque achavam que eu era a puta que estava fazendo companhia pra ele lá no parque. E umas coisas absurdas assim, sabe? Na maioria dos casos, se você dá um grito, se você causa com a pessoa tipo, se coloca na casinha dela lá e vaza, né? Mas tem uns que são... Também. No Bahrein era assim? Se você se impõe, ou então você já fala, vou chamar a polícia, um bagulho assim. Isso mesmo. Assim, eles morrem de medo. De medo. Na Índia não tem essa, ainda mais se você vai sozinha, porque você não tem ninguém pra te defender. Então você aprende isso muito rápido, que, ou eu armo um escândalo aqui pra chamar a atenção das pessoas e essa pessoa sair de perto de mim, ou não sei o que vai acontecer, né? Teve duas delas que eu acho que foram, assim, mais graves, na minha opinião, mas uma delas eu acho que eu poderia ter evitado, e eu queria compartilhar ela por esse motivo, sabe? Porque hoje, quando eu olho pra trás, eu penso, eu podia ter evitado isso, sabe? E não é aquele lance de botar a culpa na vítima nem nada. A partir do momento que as pessoas fazem certas recomendações pra gente... Eu ia falar isso, rapidinho. As pessoas que moram naquele lugar fazem algumas recomendações e a gente resolve não seguir. Essa que eu vou contar agora foi logo que eu cheguei na Índia, assim, tipo, fazia um mês que eu tava aí. Então foi, tipo, agosto de 2013. Eu mudei, né, pra Índia e eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava em uma empresa que ficava na zona industrial de Jaipur. E esse lugar era muito longe. Era assim, tipo, de tuk-tuk, do centro de Jaipur até lá, era 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar. Eles tinham algumas casas espalhadas pela cidade, onde os estrangeiros moravam, né? Só que na casa que era para eu morar, não rolou, porque estava muito calor e a infraestrutura da casa não era muito boa. Eu acabei indo morar com uma colega minha de trabalho, né? Nós trabalhávamos juntas. E a empresa tinha uma casa ali perto do local onde é a fábrica, né? Então, a casa também era super longe do centro. E a empresa falou, olha, vocês não querem ir morar nessa casa? Nós temos essa casa
é uma casa em um condomínio, a casa é boa, ninguém nunca morou lá, e aí vocês conseguem morar sem pagar aluguel, a gente não vai cobrar nada de vocês, e a gente ainda leva e busca vocês todos os dias, também sem cobrar nada. A casa, de fato, era uma casa muito boa, e a gente ficou super animadas com a ideia, a gente falou, pô, eles vão buscar a gente, levar, tal, vamos morar aqui. Só que na hora a gente não se deu conta de que pra gente ir pro centro ia ser super difícil quando a gente quisesse ali socializar com as pessoas, ir num happy hour, ir numa festa, né, no aniversário, que seja. Porque naquela época não existia Uber. Dito e feito, praticamente, sei lá, devia fazer 1 ou 2 semanas que a gente estava naquela casa, teve o aniversário de alguém, e aí a gente foi até o centro de Jaipur para ir nesse aniversário, nessa festa, né? E nós combinamos com o motorista de tuk-tuk que, olha, você, que era o mesmo, aliás, que levava a gente até o trabalho, que levava a gente até o trabalho não, que levava a gente nos lugares de vez em quando, né? Então a gente combinou com ele, olha, você pode vir buscar a gente meia-noite, levar a gente de volta para casa? Ele falou, tá bom. Nisso é o que entra parte das recomendações, porque os nossos chefes já tinham avisado a gente, mas eles não foi uma e não foram 2 vezes que eles falaram. Eles avisaram a gente umas 5 vezes que não era legal voltar tarde da noite naquela região, porque era uma região muito isolada, não tinha nada perto, e podia ser um pouco perigoso, com umas pessoas meio estranhas perambulando por ali. A gente não deu ouvidos porque a gente pensou que a Índia é um país meio patriarcal, é meio machista, então eles são muito protetores com as mulheres, eles não querem que as mulheres façam nada, que as mulheres saiam na rua, e de fato, naquela época, você não via muitas garotas nas festas indianas, tipo, as colegas indianas que eu tinha, né, elas tinham que voltar para casa coisa de umas 9 da noite no máximo, porque a família não gostava muito que elas voltassem mais tarde do que isso. Porque eles estão tentando ali cortar minhas asinhas, porque eles estão exagerando, eles exageram com tudo aqui, e não eu vou viver minha vida, foda-se, não tô nem aí. E aí, né, fomos lá pra tal da festa, na hora que a gente foi voltar, quando a gente estava quase na saída de Jaipur, uma moto viu que tinha 2 estrangeiras dentro de um tuk-tuk, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã, e começaram a tentar puxar papo com a gente ali, tipo, a moto ali do lado, o tuk-tuk aqui, eles falando ali, a gente não deu bola, ignorou tal, continuamos indo. Só que a moto não desistiu, né, de ir atrás da gente, então eles ficaram ali meia hora seguindo a gente, eles seguiram a gente até a entrada do condomínio, que era, assim, muito afastado do centro da cidade, era muito longe. O motorista do tuk-tuk, ele desceu, e ele foi brigar com os caras, ele foi tirar satisfação e ele defendeu a gente. E assim, se hoje não aconteceu nada comigo, eu tenho plena consciência que foi por causa daquele motorista. Porque imagina se o cara também quisesse fazer alguma coisa com a gente junto com os caras, o que a gente ia fazer? 3 homens e 2 meninas no meio do nada. Ia gritar pra quem? Ia fazer o quê? Não tinha o que fazer, entendeu? Anos depois eu fiquei sabendo que naquele dia, um outro dia que eu peguei carona com ele, já tinha passado uns 4, 5 anos, aí eu peguei de novo carona com ele, ele falou, você lembra daquele dia, né, que aconteceu tal? Eu falei, lógico, nossa, jamais eu esqueci daquilo. Aí ele falou, você sabia que naquele dia eles me bateram? Aí eu falei, hã? Aí ele falou, o cara do condomínio abriu o portão, eu deixei vocês lá dentro, e na hora que eu saí, eles estavam me esperando do lado de fora. E, tipo, encheram um cara de porrada porque ele defendeu a gente, sabe? Agora, assim, pra mim então, eles provavelmente, realmente, eles estavam dispostos. Não foi só de pirraça que eles foram atrás. Não foi só de pirraça. Eles estavam dispostos. Real, assim. E, assim, cara, foi uma das coisas mais graves que aconteceram comigo. Só que, ao mesmo tempo, custava ter escutado o conselho das pessoas, porque eles conhecem a região, eles trabalham ali, os donos da empresa. Eles com certeza já sabem, leem jornal, leem notícia, eles sabem das coisas que acontecem. E a gente não quis escutar porque a gente se achou mais esperta, a gente achou que a gente queria chegar lá, pagar de gringa independente, vou fazer tudo aí que me der na telha, né? Era exatamente esse o tópico. Era assim, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe o assédio, tanto com a mulher indiana, como com as estrangeiras que eventualmente vêm aqui para a Índia, né? Isso existe. A questão tem recomendações. Então, quando as pessoas me perguntam, Bárbara, é seguro, eu quero ir para a Índia, eu quero conhecer a Índia, uma mulher. Eu tenho meu sonho de conhecer a Índia, mas eu tenho medo, né? Eu acredito que isso precisa ser melhorado primeiro dentro da gente, né? Essa segurança primeiro tem que vir de você. Então, eu sempre aconselho assim, você já viajou sozinha para pessoa, em qualquer parte do mundo? Você já viajou sozinha? Você já viajou sozinha no Brasil? Você já viajou sozinha para a Europa? Você já viajou sozinha para qualquer lugar?
São as mesmas recomendações, basicamente. Você tem que tomar cuidado. Você vai sair para algum lugar, você tem que tomar cuidado com quem você fala, com a informação que você dá. Você tem que tomar cuidado se você vai andar à noite sozinha. Não é Europa, né? Não é Europa. Você não pode ficar... No Brasil mesmo, eu tinha medo de andar sozinha à noite. Eu voltava da academia, do trabalho. Eu trabalhava para academia, voltava para casa, voltava tarde da noite. E fui assaltada mais de uma vez já. E a última situação, um pouco antes de eu ir embora do Brasil, foi uma revoltante. Os dois caras pegaram meu celular. Um deles me agarrou pela cintura para pegar meu celular. Era necessário? Não era, né? Me agarrou pela cintura para pegar meu celular, de frente para mim. E quando ele foi embora, ele me deu um beijo no rosto. Ai, que horror. Então, que medo, gente. Foi um pouco antes de eu ir embora. Foi, tipo, 2 ou 3 meses antes de eu ir embora. Eu acho que não foi muito mais que isso. De dia, na parte da manhã, você vai num local turístico, ou você sai para trabalhar, ou você vai para um restaurante, ou você leva a sua vida normal, ou sua vida de turista normal, na parte do dia, na parte da tarde, as chances de alguma coisa acontecer com você, de alguma situação acontecer com você, elas são mínimas, eu acredito. Assim, porque primeiro eles têm medo, eles são muito medrosos, eles têm medo de tudo, eles vivem num sistema que eles têm medo, né? Aqui na Índia, assim, eles têm receio. Por que muitos aceitam a condição que eles têm, a questão das casas e tudo? Porque eles simplesmente aceitam, porque eles acreditam que essa é a realidade. Sim. Então, assim, a parte da manhã, na parte do dia, tem muita gente, eles não vão fazer nada. Eles têm muito receio. Vejo mais ou menos, assim, duas vertentes diferentes de estrangeiras quando elas chegam na Índia. A primeira é essa pessoa que ela tem tanto medo de ir, tanto medo de tudo, que absolutamente tudo que acontece com ela, ela enxerga como uma situação de perigo ou de assédio, sendo que não é. E isso é péssimo. Minha irmã foi me visitar e levou uma amiga dela, e essa amiga dela era super noiada com tudo, assim, em relação à segurança, higiene da comida, ela queria ver a cozinha dos lugares, era uma coisa assim. E aí aconteceu uma situação, cara, que foi, assim, muito bizarra, que a gente estava no meio dos Himalaias, a gente estava em Dharamshala, que é uma cidade que, para quem não sabe, tem muitos budistas, né, onde o Dalai Lama mora, inclusive, a gente foi lá passear. E aí, quando estava anoitecendo, a gente começou a subir a rua, né, que era do hostel, assim, a pé, e a menina, tipo, ela enfiou na cabeça dela que tinha alguém seguindo a gente. Tem alguém seguindo a gente, tem alguém seguindo a gente, meu Deus, alguém tá seguindo a gente. Meu, todo mundo ficou desesperado, entendeu? A gente ficou apavorado, assim. E, meu, essa pessoa era um monge budista. Tipo, o cara tava lá, indo viver a vida dele. Então, eu acho assim, se a pessoa quer ir, mas ela não tem coragem de ir sozinha, não vai sozinha, vai com um guia, vai com um grupo de viagem, vai com outras pessoas. Né? E tem muita gente que eu vejo que vai a primeira vez e aí vê que não é um bicho de 7 cabeças e na segunda vez a pessoa resolve sozinha porque ela já aprendeu como é que as coisas funcionam. Eu vejo também, de uma maneira geral, que as pessoas amam a Índia. E eu amo a Índia, apesar de tudo que aconteceu comigo, desses casos e ruins e da dificuldade, de tudo que a gente já sabe, eu amo a Índia de paixão, eu recomendo ela para todo mundo, porque eu acho que é um país que muda muita gente por dentro, eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. Eu não sabia que eu precisava dessa mudança antes de eu pisar na Índia. Eu pisei na Índia e falei... Tipo, mano, como é que eu tava vivendo minha vida até aqui? Tipo, quem sou eu como pessoa? Eu repensei tudo sobre. E a outra vertente, né? E a outra vertente que eu vejo de pessoas que vão pra Índia, tem a vertente, claro, das pessoas que tomam os devidos cuidados, que não acontece nada, que recomendam super. E tem a outra vertente, que é a vertente que eu acabei me enfiando sem eu saber. Que é a vertente da galera que chega na Índia, e, meu, a Índia, como é um país super diferente, você já chega lá no maior espírito de aventura, assim, né? Então, você já chega, tipo, eu quero conhecer tudo, eu quero fazer tudo, meu Deus, esse lugar é muito diferente, tal, vamos ter as nossas aventuras aí. Só que aí, nisso, você acaba perdendo a noção do bom senso ali, do que você deveria fazer ou não. Por exemplo, no meu caso, né, nessa situação, né, específica que eu fui seguida e tudo... Cara, eu podia ter evitado aquilo. E é uma coisa que, no Brasil, eu jamais teria feito. Tipo, se as pessoas no Brasil tivessem... Porque no Brasil a gente não tem o tuk-tuk, que é o triciclo, né? Que é basicamente uma moto com 3 rodas. E que ela é aberta de todos os lados. Ela é aberta de todos os lados. Qualquer um que passa de moto ou de carro vê quem tá dentro do tuk-tuk. Então, assim... Hoje em dia, se eu tivesse ido no Natal da festa, eu teria voltado de táxi, mesmo sabendo que eu ia pagar muito mais por aquilo. Mas eu quis economizar, né? E aí o barato sai caro. E o segundo é que, no Brasil, num horário tarde da noite, assim, tipo 1h da manhã, eu me sentiria confortável andando na garupa de uma moto, exposta desse jeito, em um bairro super perigoso? Não.
A resposta é não. Esse episódio foi um episódio, assim, realmente isolado, mas depois dessa a gente também aprendeu. Aí a gente voltava de carona, a gente pedia para alguém que tinha carro. Alguém que tinha carro levar a gente, né? Que nem no Brasil eu me sinto mais protegida pelo fato de que aqui eu dirijo um carro. Eu acho que a questão aqui, o ponto é assim, quando a mulher tem dúvida, né? Principalmente se ela nunca saiu do Brasil. Se ela já viajou sozinha para qualquer parte do mundo, ela já tem recomendações básicas, né? Ela já tem uma noção básica de algumas coisas e aí ela acaba aprofundando um pouquinho mais, né? Porque ela vem para a Índia, né? Então ela não conhece a Índia, eu fui para a Europa, aí fui, não sei, para outro lugar. E agora eu vou para a Índia. Ela já tem uma noção se ela já viajou sozinha. Se ela nunca viajou sozinha, eu já aconselho assim, você conhecer um outro lugar primeiro viajando sozinha, antes de você vir para a Índia, para você saber como é viajar sozinha sendo mulher. Segundo, aí você vem para a Índia, você pensa assim, eu faria isso onde eu moro, no Brasil? Exatamente. Eu faria exatamente, eu me colocaria nessa situação, eu estou aqui viajando sozinha. Eu, no Brasil, viajando sozinha, eu andaria de madrugada na rua à noite, num lugar que eu não conheço no Brasil, não na minha casa, não ali na minha rua, né? Até mesmo na minha rua, porque como eu falei, eu tinha medo de andar até perto da minha casa ali, era perigoso. Então, assim, mas você está viajando dentro do Brasil, você está viajando para qualquer parte do Brasil, sozinha, como mulher, você não conhece o lugar, você fala a língua, que é o português. Você, como mulher, meia-noite, 1h da manhã, você estaria andando sozinha no lugar? Ou você evitaria? Então, assim, por que você vai fazer isso na Índia? Ou porque, o que você quer provar dizendo que não dá para fazer isso na Índia? Eu sentia que eu tinha que provar alguma coisa para mim mesma, ou provar para o mundo. Eu achava que eu que ia mudar a mentalidade dos indianos, desafiando a maneira como eles pensam, né, ficando na rua até tarde. Cara, a única coisa que você está desafiando é a sua própria segurança. Eu aprendi isso do pior jeito, sabe? Porque um dos motivos hoje pelos quais a gente resolveu fazer esse trabalho de empoderamento feminino é porque, cara, a gente percebeu que você tem que começar educando as pessoas real, assim, sabe? Você tem que começar conversando com as pessoas, falando, mas por que você acha que a mulher não pode trabalhar? Por que você acha que a mulher não pode ficar fora até tarde? Né? Se fosse com você ia gostar disso. Lógico que eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar assim, isso veio só para falar sei o que a gente é perigosa. Eu acredito que a maioria das pessoas consigam interpretar qual é o intuito do vídeo, porque eu produzo um conteúdo bom, falo sobre coisas boas e coisas... A Letícia, ela produz um conteúdo excelente, que fala sobre coisas maravilhosas na Índia e que fala também sobre os problemas da Índia. Então, hoje a gente está aqui para falar dessa situação. Assim, situações que ela já presenciou, situações que ela já viveu de assédio, o que ela recomenda, o que a gente recomenda para você, se você quer vir para cá como estrangeira, você tomar um certo cuidado, você não andar à noite sozinha na rua, você evitar andar de tuk-tuk à noite. Isso significa que a Índia é super perigosa, não vai me assediar? Não, a gente já deixou bem claro aqui. Você vai sair de dia, você está em Jaipur ainda, Jaipur é super turístico. Você vai sair de dia, à tarde, ali, até à noite, mas assim, tomando certos cuidados, entendeu? Você vai assistir, eu quero visitar um bar à noite, um barzinho à noite ali no centro. Sim. Você vai, não tem problema você ir. Mas vai de táxi, vai de Uber. Hoje em dia você tem Uber, né? Hoje em dia você tem Uber para qualquer lugar. Você toma as devidas precauções. Por exemplo, a menina foi no Brasil, ali numa balada, conheceu um moço e resolveu ir para casa dele. Cara, tranquilo, vai feliz. Só que o lance é o seguinte, você está na sua cidade, você sabe quais são os bairros, você sabe como se virar se acontecer alguma coisa com você. A gente vai para um outro país, aí você resolve, tipo, cara, eu vou curtir a vida noturna, eu vou lá para uma festa, e aí você conheceu um rapaz, se interessou, quer ir embora com ele, qualquer coisa do tipo, você sabe onde você está sendo levada? Você sabe que bairro que é? Você sabe se virar? Você sabe ligar para uma emergência se você precisar? A resposta provavelmente é não. Então, quando eu pegava um tuk-tuk, eu ficava pensando nisso. Eu falei, cara, como é que eu sei se esse cara tá me levando pro lugar onde eu realmente pedi para ele me levar? Como é que eu sei que ele não tá me levando pro outro lado da cidade? Eu não conheço nada aqui. Quando eu tô no Uber, de vez em quando eu verifico no Google Maps se ele realmente tá me levando ali na direção que eu tenho que ir. No meu país eu faria, mas aqui, será que eu devo fazer, né? Tipo, será que, pô, beleza, saía lá com a galera, conhecia estranhos, fazia amizade super fácil. Só que aqui nesse outro lugar, se as pessoas me convidarem para ir num lugar que eu não sei onde fica, eu não sei como voltar, eu não sei me virar naquela situação, será que é ideal? Ou será que é melhor eu ver se eu tenho companhia antes de fazer isso? Alguém que realmente seja confiável? Quanto tempo você morou sozinha? Uns 2 anos, acho. 2 anos. Sem nenhum colega? Sem nenhum colega.
E você se sentia segura, assim, no dia a dia, fazer suas coisas ali normal, de dia? Cara, no dia a dia, sim, assim, tipo, o bairro que eu morava, ele era um bairro muito residencial, era um bairro muito tranquilo, assim, residencial, classe média, tinha muitos prédios em volta, muitas famílias. E o segundo ponto que eu ia falar era o seguinte, que assim como você falou, né, que eles não estão acostumados com esse tipo de confronto, eles meio que aceitam. Só que quando eles veem uma estrangeira lá, tem uns oportunistas que acham que eles vão tirar uma casquinha de você ali, tipo, enchendo seu saco, te chamando para sair, querendo ser amigos, e muitos deles se aproximam com esse intuito de amizade. Pessoalmente, na internet também, a gente sabe disso, que muitos indianos chegam na internet pedindo nudes. Por quê? Porque eles enxergam tudo isso que você passou, tudo isso que você passou, eu passei no Bahrein, né? Eu passei no Bahrein. É, e eles enxergam essa oportunidade. Então, a partir do momento que você se defende, que você grita, que você cria uma cena, que você faz um escândalo, o cara fica com medo, né? Porque ele fala, pô, estão chamando atenção, todo mundo vai olhar para mim aqui, vão perguntar o que eu tô fazendo, né? Então, eles se assustam e vão embora. Cara, se defende mesmo, não tem ninguém ali que vai se defender por você, sabe? Ninguém vai parar na rua. A gente acha isso, né? Que as pessoas vão parar na rua e vão ajudar. Mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos as pessoas não querem se envolver na treta. Então, eu falo ali em chamar a polícia, todo mundo some na hora. Essa galera que passa aí na rua enchendo o saco, fala, o que foi? Eu sou casado, tô chamando a polícia que não enche meu saco. Os caras, na hora some. Depois aí, no finalzinho, antes de você voltar pro Brasil, agora no ano passado, você chegou a ficar com seus sogros, né? Morou com seus sogros algum tempinho. Sim. Mas, gente, o nosso vídeo já vai para 1 hora. E eu vou editar tudo. E com certeza, aí eu já quero que me falem o que vocês acharam para trazer de novo, que com certeza a gente ainda vai fazer outro vídeo, outra entrevista daqui a um tempinho, que aí a gente vai compartilhar, vai trocar figurinhas diferentes, figurinhas aí de Joint Family. Muita coisa. Eu tenho certeza que eu vou te chamar aqui para outro vídeo. Essa realmente era a minha ideia principal, trazer você aqui para passar a sua experiência, o que você viveu na Índia como mulher solteira. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi muito real, não foi... A única coisa que a gente conversou antes foi, eu falei para ela qual seria mais ou menos o tema, né? Ainda falei que a gente poderia falar talvez sobre Joint Family, mas a gente fala bastante, eu tenho que ter vídeos diferentes. Você dá uma olhadinha lá no comentário, lógico, deixa também as redes sociais aqui da Letícia, e vou pedir também para você dar uma olhadinha ali no comentário fixado, que eu sei que vocês são curiosos, sempre olham os comentários, para vocês olharem, vai ter o comentário da Letícia aqui fixado, com as redes dela, se inscrevam no canal dela. O canal dela é simplesmente espetacular, eu adoro de paixão, sou suspeitíssima para falar, estou sempre compartilhando. O pessoal lá do Instagram já conhece, eu sempre compartilho. Mas tem muito mais gente aqui no YouTube que me acompanha do que lá, né? Então, pedir para vocês verificarem aí o canal dela, que é maravilhoso também. Ela vai se despedir aí da gente. E ainda bem que eu não falei muito hoje nesse vídeo, hein? Ainda bem, mas graças a Deus foi você. Eu assisti uma entrevista, às vezes em outros canais, e aí eu vejo a pessoa falar, ficou interrompendo toda hora, não deixa falar. O meu maior medo é esse, de não saber entrevistar uma pessoa, né? Eu espero que eu tenha conseguido. E aí o seu até logo. Bom, eu queria primeiro agradecer muito pelo convite. A admiração é completamente mútua. Eu admiro muito seu canal, seu trabalho, tudo que você faz. E tenho certeza que você ainda vai atingir, cara, coisas maravilhosas. E eu acho que nem você falou, né? Eu amo a Índia de paixão, assim, de paixão mesmo. Mas não significa que é um país perfeito, você sabe muito bem disso, e você também sabe abordar tópicos que são difíceis ou problemáticos na sociedade indiana de uma maneira muito respeitosa, isso é uma coisa que eu admiro muito, e eu acho que é legal mostrar esse lado para as pessoas, porque como todos os países, a Índia tem seus problemas e ela também tem suas qualidades, e a gente aborda todos eles, e apesar das coisas que aconteceram comigo, que nem eu falei, eu indicaria 1000 vezes as pessoas irem para a Índia, porque é um país fantástico, é maravilhoso, e as coisas boas superam muito, mas muito mesmo, as coisas ruins. Então, mas vão com segurança, tomando as medidas necessárias. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e é sempre um prazer muito grande falar desse país que nós amamos tanto, que é a Índia. E muito obrigada pelo convite. E eu vou ficando por aqui, a gente vai deixando aí um beijo, um abraço e até a próxima.